Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, vamos continuar a conversa aqui sobre as definições de bordas e sobre um trechinho desse livro, do Corpo de Sua Mente, que eu não achei, mas quem sabe eu acho até o final do encontro, ou se eu não achar não tem problema, sobre o dizer não. Tem uma parte desse livro que o Kahneman fala sobre a importância do dizer não, né? E nessa conversa a gente chegou aqui a uma leitura do dizer não, que é dizer não é uma maneira de definir as bordas, as próprias bordas, né? Definir as fronteiras entre o que é possível, entre o que você pode e o que você não pode, ou o que você quer e o que você não quer, né? O ato volutivo, que se expressa na contração muscular, ele também é um ato volutivo no sentido que ele se expressa na decisão de cada ser. Pois bem, e a história que eu ia contar é a seguinte. E aí, antes da história, é essa reflexão sobre o não e a definição de bordas, sobre se conectando com uma possibilidade de um processo de evolução pessoal no processo formativo que leve em consideração a relação e, por considerar a relação, abre uma possibilidade de um processo de evolução interpessoal, né? E aí eu chego na minha história, que é a seguinte: há uns 5, 6 anos atrás, eu iniciei um processo de análise com terapia, com psicoterapia junguiana, né, que eu gosto bastante. E naquela época, bom, ainda hoje psicoterapia junguiana é bem caro, né, é difícil encontrar pessoas que estudam isso de verdade, que passam por um processo de formação, né, com esse viés. Mas existe um instituto em São Paulo, que é um instituto junguiano de São Paulo, IJUSP, que ele, de tempos em tempos, abrem seleções para atendimento social. Então, você se inscreve lá e você pode ser chamado ou não, mas se você, né, for chamado, você passa por um processo de triagem e aí você paga uma quantia muito pequena da sessão. Assim, muito, mas assim, é muito, muito, muito simbólico, porque esses profissionais estudam no IJUSP e há uma troca ali do serviço como profissional e do processo de formação continuada e de estudo continuado. Eu entrei nessa época, conheci uma terapeuta, que é a minha terapeuta até hoje, uma mulher maravilhosa. Passamos por um processo muito bacana durante um tempo, mas aí chegou um momento que eu falei, eu não quero mais. Sabe aquela coisa, geralmente quando você faz terapia, que você nunca fez. Aí você faz 6 meses. Aí você fala, não quero mais. Tudo que eu tinha para descobrir, eu já descobri. Não quero mais nada, assim, eu já resolvi tudo. Mentira, né? Tem muita coisa ali para ser resolvida, mas você não chegou ainda, não entendeu, não abriu a gaveta, tá ali embaixo do livro, né? Tá na orelhinha do caderno. Pois bem, me distanciei dela, continuei a vida e depois passou um tempo, eu precisei novamente. Falei, putz, eu preciso voltar, porque eu preciso dar uma olhadinha para isso aqui não está muito legal, isso aqui precisa de um ajuste, eu preciso voltar isso aqui, aquilo que ela havia comentado. Agora eu noto de uma forma diferente. E eu voltei para ela, né? Só que quando eu volto para ela, ela diz, fala, olha, agora eu não consigo mais te atender no acordo social que nós tínhamos, né? Agora, o meu valor que eu cobro da sessão é o meu valor normal para qualquer pessoa, né? E é um valor que eu acho que não é que é alto, mas assim, para a média, né? Pensando no salário mínimo, pelo menos, é um valor alto. E isso foi uma grande questão para mim na época, né? Porque eu pensava assim, mas por que que ela já me atendeu por esse valor e por que agora ela não vai continuar me atendendo por esse valor, né? Monserrat, boa tarde, boa noite. E aí fiquei pensando, 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 e aí eu não decidi. Falei, não, não vou, não, para mim é muito dinheiro, não vai dar certo, desisti. E aí eu fui fazer um processo com uma outra psicoterapeuta que era do meu plano de saúde. E psicoterapia de plano de saúde
é complicadíssimo, assim, às vezes você tem boas experiências, mas a minha experiência não foi muito boa. Não quer dizer que a sua não possa ser, ou que experiências com psicoterapia do plano de saúde não possam ser boas. A minha não foi, e eu decidi voltar para aquela que eu havia iniciado, pagando o preço que era, de fato, o preço que ela cobrava para as pessoas. Eu demorei muito tempo para entender o que isso significava. E por que que eu estou chamando esse assunto agora? Porque a maneira como a gente cria as relações, as possibilidades de criar relações, elas são possibilidades que permitem que ambos os elementos presentes nas relações, eles possam coevoluir, né? Ou essas relações elas podem permitir que nenhum dos elementos coevolua, ou ela pode permitir uma relação que um ou outro evolua, né? E compreender isso também é uma compreensão dos mecanismos de excesso ou ausência de borda, de compreender o que são as pulsações, as vibrações das pulsações e as correntes, e como é necessário que haja as bordas presentes para que essa vibração, essa pulsação e essa corrente aconteça no organismo, e como o momento que essa psicoterapeuta diz não, no momento em que eu gostaria de voltar no processo com ela não estava dizendo não ao Maércio que precisava dela. Ela estava dizendo sim à forma como ela se enxerga como profissional e a forma como ela atua em relação aos clientes, aos pacientes dela. E era necessário que eu, enquanto cliente, compreendesse isso. Que naquela época eu não compreendi muito bem, mas hoje eu compreendo. E ao compreender essa borda definida por ela, eu também compreendo a minha borda. Então, assim, então qual é a escolha que eu faço, ou quais são as escolhas que eu faço para que eu volte a passar por esse processo? Porque é claro que tem vários fatores aí que a gente não vai entrar em discussão agora, porque a gente sairia muito do nosso universo, mas que eu sei que eles existem, fatores sociais importantes, mas em alguns casos é uma questão de reorganização ou de reforma. Não é uma questão de impossibilidade. Então, sabe aquela história? Eu, por exemplo, hoje, quando eu fui assistir uns amigos no teatro 15 dias atrás, né? Eu fui e comprei o ingresso. E aí eu cheguei lá, eu falei, nossa, eu não sabia que você vinha, por que você não me avisou, deixava seu nome na lista, tá? Não sabe você comprar. Eu falei, não, vou comprar. Eu vou no cinema, eu pago. Quando eu vou no cinema, eu não pago? Eu pago até mais caro para ver um filme de Hollywood? Eu pago. Por que eu não vou pagar para ver você? É uma escolha. Eu posso pagar para ir para o cinema, como eu pago, adoro ir no cinema. Eu posso pagar para ir para assistir você, né? Esse dinheiro vai fazer uma grande diferença na sua vida? Não, mas talvez seja a minha contribuição para o espetáculo. Talvez seja a minha contribuição nessa rede de plateia que talvez daqui a um tempo ela possa se modificar. Porque são espécies de relações que a gente acaba nutrindo durante muito tempo e que a gente não revê, e elas sustentam uma gangorra que está sempre pensa para um lado só, né? Então eu só vou assistir você se você colocar meu nome na lista. Não, se eu quiser assistir você, eu vou comprar o ingresso, né? Ou se o ingresso, por exemplo, um amigo que faz musical, os ingressos são R$ 300, R$ 400. Eu falo, putz, amigo, não vou, assim, muito dinheiro para mim não tá no meu desejo, assim, investir esse dinheiro para te assistir, embora eu goste muito de você, mas para outros espetáculos eu vou e pago o ingresso e entendo que isso é um fomento a uma relação interpessoal no sentido de ambas as partes coevoluírem. E a gente precisa lembrar disso.
E a gente precisa lembrar disso, essencialmente, quando muitos de nós lidamos com processos de clínica e processos de ensino e aprendizagem. Talvez na expressividade isso possa ser lido de uma outra maneira, mas na clínica e no ensino e aprendizagem, isso é explícito. Isso é explícito. Porque muitas vezes o professor, a professora, ele se detona emocionalmente, corporalmente, para poder ensinar. E a terapeuta ou o terapeuta se detona para cuidar do corpo do outro. E acaba tomando para si questões que não são daquela pessoa. E como que a gente faz isso? A gente define as fronteiras entre o eu e o outro. Então, anatomia funcional, anatomia emocional, que também é funcional. A anatomia emocional, ela versa sobre a possibilidade, inclusive, e essencialmente, na verdade, das definições das fronteiras entre os indivíduos. Fronteiras permeáveis, quando eu desejo, quando eu desejar, e quando eu não desejar, essa permeabilidade, ela vai existir em alguma medida, mas vai ser menos, porque os polos vão estar mais apertados, mas isso precisa ser levado em conta, porque eu estava comentando com a Marcela, né? As relações, a vida em comunidade, elas não expressam só cooperatividade. E a gente precisa sacar isso. Precisa sacar isso entendendo que o nosso corpo, ele dita sobre as relações. O nosso corpo reage às relações que a gente vive. O Qual nosso foi a corpo, ele palavra? reage às experiências que a gente está trocando. Oh, desculpa, Márcio. Imagina. Não entendi a palavra em português. Poderia repetir isso último? Só? Qual palavra que eu falei? Do, do reagir? Cooperatividade. Cooperatividade. De cooperação, de cooperar, né? Obrigada. De estar, de estar a ambas as partes em um sentido compartilhado. Né? E isso, assim, gente, eu acho que isso tinha que ser matéria inicial para qualquer curso de saúde, para qualquer curso de educação. De verdade. De verdade. Porque a gente precisa. Não é se abster. Não é se abster. Mas a gente precisa entender até onde vão os nossos bracinhos. A gente precisa entender até onde vão os nossos bracinhos. Porque uma certeza nós temos. Uma certeza nós temos. Os nossos bracinhos alcançam o nosso próprio corpo. Isso é uma certeza. Agora, os nossos bracinhos nem sempre alcançam ou dão conta do corpo do outro. Isso a gente precisa, assim, isso é urgente, urgente, né? E o dizer não, ele é fundamental nesse processo. Vai lá, André, direto do fundo do mar. Olha só, eu estou achando isso muito engraçado, né? Porque assim, essa semana eu tinha feito uma pergunta para os meus alunos do sétimo ano, que é a antiga sexta série, perguntando para eles o que significaria território, né? E aí fiz uma segunda pergunta: qual é o seu primeiro território? Joguei essa pergunta no ar, né? E aí, essa semana que passou, eu falei assim: e aí, vocês pesquisaram significado de território? Aí todo mundo trouxe aquele significado da geografia, né? A maioria. E aí a gente foi. Aí eu fui falando: olha, território pode ser esse, mas território também tem a ver com a parte da cultura, né? Com várias questões, outras questões mais, e aí fui falando outros significados. Território pode se representar. Qual seria o seu primeiro território? Aí eles falaram: meu bairro, a casa da minha família,
Aí o outro falou assim, a barriga da minha mãe. Eu falei assim, olha, você também está correto, pode ser a barriga da sua mãe, o primeiro território, mas depois que você nasce, qual é o seu primeiro território? Aí estava falando sobre isso, aí eles não sacaram, aí eu falei assim, onde que a gente vive, né? O que limita? Aí eu fui falando da questão do corpo, né? Eu falei assim, ó, o nosso corpo, o nosso território. E aí falei dessa coisa dos limites. Aí por isso que eu estou falando, você falando de borda, de aprender a dizer não. Eu falei, a gente tem que aprender a prestar atenção. O nosso corpo fala com a gente. Aí eu fui falando, aí eles tiveram uma reação tão engraçada que eles começaram a pensar que eles não tinham se ligado. Eu falei assim, você já tinha ouvido falar dessa questão que o corpo é o primeiro território? Eles não. Eu falei assim, pois é, porque assim, onde você vive onde você vivencia, né, tudo que você vive. Aí eles, eu falei assim, quando alguma coisa acontece com você, boa, ruim, onde que você sente? Né? Aí eles começaram, foi muito legal a reação deles, porque eles começaram a pensar nisso. Eu falei assim, é por isso que ninguém pode passar o limite do nosso território. Ninguém pode achar que o nosso corpo, que é o nosso primeiro território, é uma terra sem lei, que qualquer um pode chegar e pode tomar posse, pode mexer, pode tocar. E a gente tem que aprender a dizer não, a dizer que não pode, que a gente, né, o nosso corpo nos pertence. Aí eu estou achando muito engraçado a gente estar tocando nesse assunto, porque me lembrou essa conversa do aprender, você falou do aprender a dizer não, porque foi uma coisa que eu falei com eles. Ninguém pode chegar no seu território, no seu corpo, e sair tocando o seu corpo. E a gente tem que ter respeito com o território do outro. Porque está muito banalizada essa coisa dentro da escola, né? Cada um toca o corpo do outro como quer, sem limites, né? Ah, porque pode, porque todo mundo faz, né? Então, aí eu fui falando isso, eu falei assim, mas você perguntou se o outro quer, né? Gosta de que façam isso, né? Que toquem dessa forma, ou que você faça essa brincadeira. E aí você falou das relações, na escola a gente tem essas relações entre eles, a gente precisa botar eles para pensar nesses pequenos detalhes, né, que eles não param para pensar. E aí já foi discutindo, foi assim, a gente tem que aprender a não comentar o corpo do outro, aí já foi desenrolando para uma outra conversa. Eu falei assim, os países são iguais? A cultura dos países é igual? A gente encontra interseções, mas cada uma é cada um. Todos, no final da conta, são diferentes. E a mesma coisa é o nosso corpo. Nós podemos ter traços, formas parecidas, mas cada um é único. E tem que ser respeitado. Aí foi muito legal. Eles mesmos foram desenrolando a história, depois foi bem legal, mas passou nessa conversa do que você está dizendo, do aprender a dizer não, né, das relações. Foi bem interessante. E aí essa coisa eu achei assim muito bacana, porque eu não dava, assim, não dei muita, achei assim, não vai rolar nada, né? Vou lançar essa história e não vai acontecer nada, né? E foi a última aula que a gente teve antes agora desse feriado de Páscoa, e eles me surpreenderam até depois com os links que eles custaram a entender onde eu estava querendo chegar, mas depois que eles entenderam, eles começaram eles mesmos a desenvolver o assunto. Aí a gente falou de cabelo branco, né? Eu falei assim, só porque a pessoa tem cabelo branco já é velho e tal, não sei o quê. Aí eles porque eu dou aula para eles já me chamam de senhora, né? Eles já me chamam de senhora. Ela é uma senhora, ela tem cabelo branco, né? Então eles já fazem essas associações. Eu falei, mas por que tem cabelo branco? Já é uma pessoa, né? Já é uma senhora, considerado velho. Então, esses questionamentos foram sendo levados, mas foi bem legal, né? E essa questão deles entenderem que o corpo deles é o território e que isso tem que ser respeitado, isso tem um limite, tem uma borda, né? Ó, eu vou invocar o Kahneman aqui. Achei, viu, Marcelo? Lá na página 19 do O Corpo de Sua Mente, desse livrinho aqui, tão especial, na página 19, ele começa a falar sobre as relações entre postura ereta e awareness. E ele diz assim, ó, acordar, ficar de pé e andar tira-nos do oceano.
este espaço ilimitado em que somos pura expansão. No navio da Europa para a América, quando ele retorna, lembra aquela história que eu contei? Quando ele retorna para a América e tudo mais? Descobri que a minha awareness é, na verdade, o processo da minha excitação pressionado em busca da forma. O ilimitado encontra limites. Eis o que é awareness. Vou repetir. O ilimitado encontrando limites. Eis o que é awareness. O contínuo da nossa autoformação é aquilo de que estamos conscientes. Deitar achata e alonga nossa excitação, nossa awareness, nosso sentimento de nós mesmos, tornando nossos limites menos diferenciados. Ficar de pé intensifica nossa excitação e aprofunda nossa awareness, nosso sentimento de nós mesmos, à medida que reorganizamos a nós mesmos no campo da gravidade. Aí eu pulo para a página 27, que ele diz assim: eu digo não. Dizer não não é fazer uma afirmação de protesto e autoafirmação que intensifica os próprios processos excitatórios e vivifica o sentido de eu. No começo da vida, ocorre espontaneamente, circunstancialmente, pré-pessoalmente. O corpo da criança enrijece ou assume uma certa postura e seu caráter se forma nesse padrão de expressão. Lembro-me de como minha filha, quando bebê, começou a expressar o seu não, transformando o choro em grito, depois enrijecendo-se toda de modo a não poder ser tirada do lugar. Assim nasceu a sua teimosia. Poucos meses depois, ela sacudia a cabeça, endurecia o queixo e dizia não. Se desejo sustentar minha individualidade, meu espaço vital, devo aceitar a dor e o prazer que acompanham o risco e o distanciar-se daquilo que me apoia. O não comunica a minha disponibilidade para correr o risco da distância, da separação e da solidão. Muita gente tem problema em dizer não. Muito mais gente tem dificuldade para dizer não e fazer valer a sua posição. Ou então diz não tão rigidamente que depois é incapaz de permitir que o sim, movimento pulsátil de reconexão, aconteça. Então, assim, não é nem 8, nem 80. Vocês entendem? Por que que é tão importante? Por que que eu fico batendo nessa tecla como se fosse, sim, uma gravação em repetição? Por que que é tão importante entender o que significa a pulsação? Por que que é tão importante entender o que que é essa vibração, o que que é essa pulsação, como que essa pulsação vira corrente? Como, assim, os primeiros 2 capítulos da anatomia emocional são 2 capítulos que a gente precisa comer, assim, no café, no almoço e na janta. Porque essa pulsação, a maneira como essa pulsação é entendida, ela estabelece não só uma maneira como a nossa morfologia acontece, mas é como as nossas relações acontecem. Porque, vejam, não é dizer não nesse trechinho, não é dizer não no sentido de enrijecer o corpo. É apenas dizer não. E permitir a pulsação. Porque, dependendo do contexto, eu posso mudar e posso trocar o não pelo sim. Eu tenho uma colega do meu noivo, né? E ela é uma mulher, assim, super bem-sucedida. Sabe aquelas figuras de mulheres de filme de Hollywood? Sabe a vilã do Diabo Veste Prada? O personagem da Meryl Streep? Ela é essa figura. É exatamente essa figura. Então, uma mulher super, assim, né? Uma posição numa grande empresa, tudo mais. E ela é muito, muito rígida. Muito rígida. Muito.
E ela é tão rígida que todas as vezes que ela tem alguma questão emocional com poucas pessoas, que ela se abre, por exemplo, meu noivo é uma delas, ela desaba. Ela desaba completamente, né? E aí eu fui conhecê-la. Que é E foi desaba? muito... Desaba é desmonta. Ah, obrigada. Desmonta, né? E eu fui conhecê-la. E ela é uma pessoa que é assim, é a primeira vez que ela me viu. Aí ela olhou assim para mim e ela, gostei de você. E ela começou, não, porque você é assim, você é assim, você é assim, assim, assim. Ela começou a fazer uma leitura de mim assim, parecia que ela estava me contratando. Ela fez assim um Maércio todo formatado, tinha acabado de me conhecer, formatado assim na cabeça dela. E aí eu olhei assim para ela e eu disse: e se eu não fosse assim? E se você não gostasse de mim? E se eu não gostasse de você? Aí ela ficou parada assim. Aí ela, nossa, é mesmo, né? Eu tô fazendo uma leitura de você. Não precisa disso, né? A gente não precisa disso, né? Não, eu falei, a gente não precisa. De verdade, a gente não precisa, né? A gente não precisa fazer. Por que que acontece? Ela tá tão acostumada a ser essa pessoa rígida, que dá ordem, porque ela é uma pessoa que dá ordem para as outras, né? E essas pessoas que dão muitas ordens também recebem algumas ordens, e são ordens, às vezes, com um peso emocional gigantesco, e esse peso é transferido para outras pessoas, né? Isso faz com que haja uma casca, uma borda tão dura, uma borda tão dura, que isso não possibilita uma pulsação de me conhecer. Sabe? Olha, eu sou o Maércio, eu sou assim, como que você é, né? E assim, foi muito engraçado também porque a gente se bateu, assim, foi muito bacana, né? Geralmente, eu me dou muito bem com pessoas casca grossa. Me dou muito bem com pessoas casca grossa, porque eu aprendi a, a, a não entender essas pessoas casca grossa como né, assim, nem sempre todas, não todas, mas não aprendi inicialmente a entender essas pessoas como um potencial agressor, né? Então, não é um potencial agressor, é uma pessoa casca grossa. E na minha história, aí é a minha história, né? A minha história não é a história da humanidade, mas é a minha história. É que com essas pessoas eu nutro relações muito verdadeiras, né? Que geralmente são pessoas que falam na lata, não fica de nhenhenhen. Então, a gente está ali o tempo inteiro trocando, às vezes, farpas, mas trocando verdades. E eu prefiro que as farpas sejam trocadas com as verdades do que as não farpas com meias verdades ou não verdades. Por que que acontece a história? Porque essa figura é um exemplo de uma casca tão grossa, de uma pessoa que diz tanto não, que no momento que a energia volta, e é uma energia intensa, porque toca nas emoções, como isso não pulsa, lembra? Um material, quanto mais rígido o material, menos resistente ele é, né? Uma premissa básica da resistência é a maleabilidade, a elasticidade, né? A possibilidade de um material ele se modificar as tensões, né, expressas sobre ele. Então, quando isso volta e não há maleabilidade, ou nas palavras do Kellerman, não há essa pulsação, essa forma desmonta, ela desaba, ela se desforma. Justamente porque não há, e aí é o oposto, né? Não é alguém que não sabe dizer não, é alguém que só diz não. Então, no exemplo que eu dei da minha analista, ela ela só disse, eu não posso, dessa vez eu não posso, porque nós tínhamos um contrato, esse contrato foi quebrado, e agora para esse contrato, o contrato vai precisar ser refeito,
com outros moldes. E os moldes são esses, e espero que você possa... E ela falou exatamente assim, espero que você possa estar, se você não puder estar, é uma pena, desejo que você encontre uma outra pessoa que você desenvolva seu processo. Ótimo. É isso. Não é uma agressão, né? Não é uma agressão à forma. É uma definição de posição. Fala, olha, essa é a minha borda, né? E aí eu comprei, falei, então, qual é a minha borda, né? Então, quando você pergunta, né, qual é o seu primeiro território, assim, eu acho que isso é tão lindo, porque aonde, né, onde a nossa existência ou a reflexão sobre a nossa existência foi parar, que não está no corpo? Eu não tenho essa resposta, né? Mas é uma pergunta importante. Onde a nossa existência foi parar, que não está no nosso próprio corpo? Né? Tá uma certa projeção, tá no outro, ou tá na outra, tá em um certo desejo não natural, não essencial. Onde tá? Né? Ela tá deslocada. Mesmo sem saber onde ela tá distante do nosso próprio corpo. Ela tá distante dessa, dessa forma que contém o eu. Vamos lembrar, a anatomia emocional contém o eu, contém o sujeito. Né? A gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar disso para explorar esse processo de evolução pessoal. Marcelo. Está sendo muito interessante ouvir você falar isso, porque eu linkei com a outra aula que você trouxe a coisa da gente passar a valorizar a descontinuidade, a desconexão, porque muitas vezes a gente quer sair desse território por conta dos momentos difíceis de serem vividos neste território. Então, eu acho que é essa cultura mesmo do valorizar só o que é prazer, do sempre estar bem, e isso faz com que a gente queira sair do território que está descontinuado, né? Que não está trazendo esse resultado positivo para a sociedade, para mim mesmo, para o meu ideal, para a minha expectativa. Eu linkei com isso, eu acho que faz um sentido, né? Não sei o que vocês acham, se você diz disso. Gente, para mim, falar de descontinuidade é um momento que eu acho que existe um boom das práticas integrativas, das práticas de cuidados, de autocuidado. Eu acho que não é só nadar contra a corrente, né? Mas é escancarar o que é a vida, sabe? Porque, olha, dificilmente a gente é convidado a investigar as nossas descontinuidades. Dificilmente a gente é convidado a entender esse processo de um ponto entre uma ascensão e uma queda como um ponto de aprendizado. Porque a descontinuidade, ela permite isso. Ela é um ponto entre a ascensão e a queda que permite a observação, que permite o distanciar-se da ilha. Né, do conto da Ilha Desconhecida do Saramago, você se distancia da ilha. Né? Esse conto está lá na plataforma, eu coloquei lá. Você olha, sabe, né, caramba, então é aqui. Eu acho isso assim, necessário para a gente não ficar brincando de faz de conta com práticas corporais, sabe?
Então, é um faz de conta, assim, é um faz de conta da saúde perfeita, um faz de conta. A minha coluna começou a doer de novo, 2 dias atrás. E eu fiz uma ressonância, né? Lembra da minha história da minha coluna? Fiz uma ressonância, tem nada ali, tem uma questão ali, um processo inflamatório né, nos ligamentos, mas não é nada demais, nada demais. Mas tem uma convocação aí, uma convocação sendo feita, né? Justamente por uma descontinuidade. Eu sou uma pessoa, olha, eu não posso ser o mais empenhado nas práticas corporais, mas eu me cuido. Eu não sou uma pessoa assim que não se cuida, né? Então, assim, por que eu falo isso? Porque parece que quando você expõe isso, e hoje em dia eu não trabalho assim, tenho dado pouca aula de educação somática. Antes eu estava dando mais, agora eu estou dando menos. Mas assim, eu como educador somático, expor que eu tenho um incômodo na lombar, parece que vai contra o fato de eu ser educador somático. Entende? Então parece que para eu ser educador somático, eu preciso ter um corpo assim perfeito. Eu não tenho dor, gente, eu não tenho dor, sabe? Quando eu conheci educação somática, eu me livrei de todas as dores. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um sono perfeito, eu sou assim a pessoa mais feliz do mundo, eu não tenho problemas. Então assim, a minha coluna é perfeita, a minha respiração, nossa, mudou a minha vida. Venha descobrir comigo você também. Sabe? É disso que eu tô falando. Então, assim, se eu fizer um vídeo. Se eu fizer um vídeo e colocar assim no Instagram. Gente, eu sou educador somático, mas assim, a minha lombar hoje ela tá assim, ferrada. Eu não tô conseguindo andar direito. Então, assim, vem fazer aula comigo, você também? Não vem ninguém. Mas assim, não vem ninguém. Não vem ninguém, não aparece, né? Compre meu curso. Compre meu curso. Eu sou uma pessoa assim, minha lombar hoje ela tá assim, destruída. Só que eu tô brincando, mas assim, é seríssimo. Gente, isso é seríssimo. Seríssimo. Porque eu sou um ser humano. Entendem? Eu sou um ser humano. Eu estou bem, tem dia que eu não estou bem. Vocês também. Entendem? Então, assim, ou a gente abre essa janela, ou a gente vai ficar brincando de faz de conta, de corpo feliz. Entende? Que é uma bobagem. Uma bobagem. Então, assim, é claro que o exemplo da minha coluna, eu estou num processo aqui, eu estou entendendo, gente, estou descobrindo, e com vocês eu estou compartilhando isso. E isso precisa ser expresso para os alunos também. Isso precisa ser expresso. Porque a gente precisa lembrar, eu sigo um cara no Instagram, que é o Tiago. Ai, é um Instagram lindo, gente. Chama Tiago. Tira do papel. Tira do papel. Depois vocês, se vocês quiserem, vocês vão atrás. Ele fala sobre criatividade. E ele é bárbaro. Bárbaro, 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 bárbaro. Ele é bárbaro, ele é sensível. Ele faz um conteúdo de uma forma muito, muito bem pensada e com carinho. Você vê um carinho em tudo que ele faz. E eu comprei um curso dele, que é um curso ele faz uma análise de cases de criadores no Instagram. Né? E eu comprei esse curso dele. E aí comecei a fazer o curso e tal. E aí tem uma parte do curso... Nossa, por que eu falei do Thiago, gente? Que ele fala... ele fala o seguinte, tem uma parte do curso que ele fala assim, ele fala, nós precisamos lembrar uma coisa muito importante que parece trivial. As redes sociais têm a palavra sociais no nome. Então a gente tem que resgatar as relações. Entende? A gente tem que resgatar os sociais. Agora, o que é isso? Nós estamos aqui, nós 4, né? Hoje aqui no Google Meet, nós temos nós 4.
sabe lá quantas pessoas vão assistir esse vídeo e vai, com certeza, ter uma pessoa assistindo esse vídeo agora. Então, além de nós 4, tem pelo menos mais uma pessoa assistindo o vídeo. Nós somos 5 pessoas conectadas nesse momento. Nesse momento, existe uma relação entre 5 pessoas. Nós temos a nossa microsociedade aqui. E a nossa microsociedade, ela está sendo alimentada por uma relação verdadeira. Então, assim, eu estou abrindo aqui a minha câmera e dizendo, gente, estou com a minha coluna destruída, assim, não está destruída, mas assim, está me dando muito trabalho, né? Eu travei, agora eu voltei. Eu não estou criando nenhuma figura de sucesso. Entende? Eu não estou criando nenhuma figura de sucesso, assim. Eu tenho alguns livros aqui atrás, mas assim, vocês podem ver que tem vários espaços vazios. Eu não tenho... Minha prateleira não está recheada, não tem uma parede de livros, e eu também não tenho um fundo falso de livros. Entende? Então, assim, eu li alguns livros, mas tem muita coisa para ler ainda. Entende? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque ou a gente, de uma vez por todas, a gente começa a lidar com a verdade e dizer não para a mentira, ou a gente vai continuar sem entender ou sem coevoluir no sentido de uma recuperação das nossas naturezas humanas. É esse o ponto. E o processo formativo que o Kellerman propõe é tão lindo por uma razão muito especial. Ele expõe nesse processo a nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela é falível. Ela não é infalível. Isso não quer dizer que ela vai ser falível o tempo inteiro. O processo formativo ele vai agir justamente para que a gente compreenda que existem momentos de falibilidade, outros momentos de sucesso, enfim, outra palavra que a gente possa usar para isso. Essa pulsação é uma pulsação da nossa humanidade enquanto ser estrutura, enquanto ser relacional. Certo? Tá bom? Nossa, hoje foi quente, hein? Adorei. Olha, para uma sexta-feira santa. Ai, gente, olha, eu tenho uma amiga que eu falo assim, só pra gente encerrar, né? Que eu falo assim, ela é atriz, né? E eu falo assim, ela fala que vai fazer um Instagram do Contra. Que ela só vai fazer uns vídeos assim, sabe? Tipo, ai, gente, eu não sei me maquiar, mas eu vou montar um curso. Então, assim, ou eu falando assim, gente, a minha coluna assim, tô travado, vem fazer aula de educação somática comigo. Muito bom. Ia ser ótimo um vídeo seu assim. Muito bom. Olha, foi maravilhoso, Maércio. Muito, muito obrigada. Obrigada, meninas, também por hoje. Foi muito bom. É sempre bom. Eu chego sempre atrasada, mas eu chego. Bom, nos vemos em breve. Marcela, nos vemos semana que vem. Até já. E se você assistiu o vídeo, até a próxima. Obrigada. Tchau.